Atenção, diretores, professores e alunos das escolas públicas e particulares de São Paulo. Inscrições para o Parlamento Jovem 2014 começam hoje. Alunos de 5ª a 9ª série podem ser deputado por um dia. Projeto de lei quer acabar com as pichações em São Paulo. Tempo frio e seco enche hospitais de pacientes com problemas respiratórios. Cuidados simples podem evitar as chamadas doenças do inverno. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Alunos de 5ª a 9ª série de escolas públicas e particulares de todo o estado de São Paulo podem ser deputados por um dia aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A partir de hoje estão abertas as inscrições para o Parlamento Jovem 2014. Atenção, diretores de escolas de São Paulo. Neste ano, as inscrições para o Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa serão destinadas aos alunos do ensino fundamental. Podem ser inscritos estudantes de 5ª a 9ª série de escolas públicas e particulares do estado. Mas a partir de agora, os estabelecimentos de ensino não receberão a revista impressa do Manual do Candidato Deputado por um dia. Esta edição 2014 já vai ser totalmente realizada por meio eletrônico. Para leitura e impressão do manual, basta entrar no site da Assembleia e acessar o regulamento no www.al.sp.gov.br/participe/Parlamento Jovem. O manual também está disponível no www.facebook.com/Parlamento Jovem Paulista. Mas é bom se apressar. O prazo de entrega dos projetos de candidatos a uma das 94 cadeiras do Parlamento Jovem vai de 1º de agosto a 1º de setembro. E esses documentos também devem ser enviados pela internet. E o Parlamento Paulista vai entrar forte na briga para acabar com a ação de pichadores que sujam paredes de prédios, pontes, viadutos e casas. Um projeto em tramitação prevê a criação de uma política estadual anti-pichação. A lei visa conter a poluição visual provocada pela pichação em muros, praças, casas, prédios, monumentos históricos e patrimônios públicos. Para isso, serão realizadas campanhas culturais e educativas e de conscientização, com o objetivo de promover práticas artísticas que, como o grafite ou a pintura mural, possam contribuir para a qualidade visual do ambiente urbano e, ao mesmo tempo, desestimular esse tipo de prática. Eu acho que é uma maneira tosca, ridícula de mostrar a sua marca, o seu jeito de expor, de dar a sua versão ou mostrar a sua identidade na rua. Você pode fazer de muitos outros jeitos do que pichar um espaço público ou um espaço privado de alguém da rua ou do bairro. A cidade fica muito feia, poluição mesmo. Você vê que os prédios aqui, tudo bonito aqui, o centro aqui, vem esse cara e bagunça tudo. Eu não concordo com a pichação, acho que isso bagunça muito a cidade, né? Deixa feio, as pinturas da cidade tudo, né? Agora, o grafiteiro tem até um trabalho bacana deles, sociais também, que eu já vi muitos. Eu não acho legal não, pichação. O Código Penal trata a pichação como crime de dano de menor potencial ofensivo, com pena prevista de 6 a 1 ano de prisão. Com a criação da Lei de Crimes Ambientais em 1998, a pena mínima baixou de 6 para 3 meses de detenção. A arquiteta Lucila Lacreta fala do projeto do deputado e do movimento Defenda São Paulo. É muito importante tratar essa questão da pichação como um ato de vandalismo, na minha opinião. O ato de vandalismo é uma coisa que estraga, que deteriora e que agride a propriedade, tanto pública quanto particular. E eu acho que ninguém tem direito de fazer isso. Então, essa é uma questão. Outra coisa é a questão do grafite, a arte da rua, aquela pessoa que tem talento e que vai se manifestar artisticamente num determinado local. Isso são duas coisas diferentes e devem ficar separadas. Agora, o ato de vandalismo, ele tem que ser compreendido como uma coisa errada mesmo, né? A sociedade brasileira normalmente é muito condescendente com as coisas erradas. E isso é uma questão cultural que a gente vai aprendendo e vai evoluindo com o tempo. Então, a medida socioeducativa, ela vem justamente para alertar que aquilo é errado, que aquilo não tem que ser feito e que há outras formas das pessoas se expressarem. Porque um dos argumentos é o jovem da periferia, ele precisa se expressar e ele adotou essa modalidade. Isso não está certo.
Então, isso tem que ficar bem claro. Essa forma de expressão que vandaliza, que prejudica terceiros e que prejudica a cidade inteira, porque emporcalha a cidade, na realidade, isso tem que ser entendido como uma coisa que deve ser corrigida e que não deve ser feita. Tem que ter realmente uma medida socioeducativa para poder ver se melhora, mas tem muita coisa que é prioritária e não é feito, né? Os grafiteiros eu consideraria como uma arte, muito bonita, por sinal, e aproveitável, mas esse tipo de coisa, para mim, é puro vandalismo mesmo, falta de consciência e cidadania. O deputado Luiz Carlos Gondim, autor do projeto, fala da importância de educar e conscientizar os cidadãos sobre o mal da prática da pichação e o prejuízo que traz para o Estado, além da poluição visual. A política estadual anti-pichação, ela visa realmente evitar essa poluição que existe no estado de São Paulo, onde as pessoas fazem a pichação e não são punidas. Nós poderíamos ajudar muito se nós criarmos uma política, principalmente na parte educativa, cultural e depois punitiva, mas vamos pensar na parte educativa primeiro. Hoje é um dia muito especial para as mamães e os bebês do mundo inteiro. É o Dia Mundial da Amamentação e a repórter Ana Kaline foi visitar o banco de leite de uma maternidade da zona norte de São Paulo. Boa tarde, Ana. O leite materno é essencial para o crescimento saudável dos recém-nascidos, não é isso mesmo? Sérgio, é exatamente isso. O leite materno é essencial para o desenvolvimento do bebê. E exatamente o que pode ser feito é o seguinte: o bebê deve ser amamentado essencialmente com leite materno até os 6 meses de vida. Mas a Organização Mundial da Saúde coloca o leite materno como alimentação complementar até os 2 anos de idade. Eu vou conversar com a Viviane, que é enfermeira aqui na maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Ela cuida do banco de leite, depois ela vai explicar para a gente o que é esse banco de leite. Mas primeiro, qual é a importância dessa amamentação, que representa isso para o bebê e até para a mamãe? É o melhor alimento que ele pode receber, é o mais completo, rico em proteínas, em sais minerais, tem água, é o alimento completo da primeira fase. E todo carinho, proteção que a mãe pode estar passando para o bebê. Isso é super importante para ele. Há uma redução muito grande da mortalidade infantil quando o bebê é amamentado, não é isso? Sim, com certeza você tem uma redução completa da mortalidade se ele for amamentado. Agora conta pra gente, tem mamãe que não tem leite. Como que essa mãe pode garantir esse tipo de aleitamento para o filho? Olha, pode tentar recorrer à doação, às vezes até alguma amiga, um parente que tenha leite. O banco de leite pode fazer o serviço até de estar pasteurizando e esse leite ser entregue para essa mãe. Normalmente não é um serviço muito fácil porque os bancos de leite têm uma reserva meio limitada no leite, mas pode ser feita uma tentativa. Obrigada, Viviane. Depois a gente vai saber quem pode doar, quanto esse leite dura aqui no banco de leite. Vai ter uma festa hoje à tarde aqui, às 2 da tarde, para essas mães doadoras, essas mulheres que fazem esse ato de amor, doam leite também para mamães que não têm a produção de leite materno, mas a gente vai falar sobre isso já já. Raquel. Ok, Ana, obrigada e até daqui a pouco. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da Avenida Paulista, maior polo econômico da capital. Trânsito bastante intenso aí na região, mas fluindo normalmente, tanto para o motorista que segue no sentido Paraíso, que são essas imagens aí que você vê no primeiro plano, tanto também para o motorista que segue no sentido Consolação. Mais uma madrugada fria em São Paulo, 12 graus. A previsão para esta sexta-feira é de tempo aberto e sol, mas a máxima não deve passar de 26 graus. No fim de semana, a temperatura deve se manter assim. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, a temperatura sobe, os termômetros chegam aos 25 graus. Em São José dos Campos, tempo é bom, a máxima é de 21 graus. Em Sorocaba, a temperatura sobe e pode chegar aos 25 graus. Em Ribeirão Preto, a temperatura máxima é de 27 graus. E a seguir você vai saber dos cuidados simples para ficar livre das chamadas doenças de inverno. Aberto ao público, o Museu Penitenciário de São Paulo. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. Até já!
A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da cidadania. Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. O Poder Legislativo do Estado de São Paulo, com competência para propor e aprovar leis, regras e princípios que norteiam a sociedade paulista, foi criado em 1834, por ato adicional à Constituição do Império. O país vivia, nessa época, sua primeira experiência federativa, em função do caráter descentralizador que marcou a fase inicial das regências. Com a proclamação da República, as Assembleias Legislativas Provinciais foram rebatizadas como Assembleias Legislativas Estaduais. Hoje, o Parlamento Paulista é composto por 94 deputados eleitos para um mandato de 4 anos. Madrugadas geladas, dias frios e secos. Uma combinação perfeita para levar muita gente aos prontos-socorros com problemas respiratórios. Cuidados simples podem livrar as pessoas das doenças respiratórias típicas de inverno. As doenças do frio atacam a garganta, o aparelho respiratório, os ouvidos e os pulmões. A queda de temperatura, o ar seco e a poluição favorecem a ação de vírus e bactérias. Mas nessa época é possível se prevenir, sim. A primeira prevenção que isso tem que ficar claro é a vacinação. Tá? A vacinação para a gripe é dada pelo governo para os extremos de idade, então crianças e pessoas acima de 60 anos e todos aqueles que têm doenças pulmonares crônicas ou outras doenças crônicas, como cardiopatias, problemas de tireoide, problemas como câncer que toma quimioterapia. Esses pacientes têm que tomar a vacina tanto para a gripe como para a pneumonia. Ela ajuda bastante, eu sempre venho tomando, já tomei, depois que passa o prazo que abre para todas as pessoas, aí eu vim tomando ela, normal assim, mas faz muito tempo que eu não fico gripado. Algumas outras dicas também são importantes, como evitar lugares fechados nesse período e lavar as roupas de inverno que ficaram guardadas o ano inteiro antes de usar. Colocar ao sol
e lavar, de preferência com água quente, né? Então assim, você ferve a roupa e depois coloca ela no sol. Por quê? A roupa guardada, ela acumula muito ácaro. Tem gente que gosta do frio e consegue passar por essa época sem gripes ou resfriados. Não tomei a vacina e não tive nenhuma gripe forte nem resfriado. Para ser sincera, graças a Deus eu não tenho gripe. Mas muita gente não tem essa mesma sorte. Acaba enfrentando no inverno uma gripezinha. Foi os sintomas de sempre, uns dias de água e chá e melhorou. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que por ano a gripe cause comprometimento grave em 3,5 milhões de pessoas. Então, o melhor é prevenir. Afinal, seguro morreu de velho. E foi aberta essa semana ao público a visitação do Museu Penitenciário Permanente de São Paulo. O museu conta o dia a dia dos presos no antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, a mais antiga e famosa unidade prisional de São Paulo. Numa antiga unidade do chamado Complexo do Carandiru, na zona norte da capital, acaba de ser inaugurado o Museu Penitenciário Paulista. O imóvel restaurado acomoda o universo do sistema prisional paulista desde os primórdios da antiga Casa de Correição. Logo na entrada, as paredes brancas trazem palavras do cotidiano dos apenados, como saudade, risco, violência, execução, câmara-cadeia, ou ainda doido, sentença, perdão, CDP, tráfico, motim. É só o começo da viagem. Em dezembro de 2002, a casa de detenção veio abaixo para dar lugar ao Parque da Juventude e a uma escola técnica do Centro Paula Souza. 7 segundos e 250 quilos de explosivos puseram fim ao barril de pólvora que era uma cadeia para cerca de 8.000 homens. Sobraram as fotos e esse monte de entulho. O museu é de 39, nos anos 60 ele teve uma reorganização, depois ele passou para cá e para lá com uma história um pouco incerta, porque ele servia como instrumento de treinamento dos funcionários, ele era visto assim. A partir de 2009, a Secretaria da Administração Penitenciária, com o Dr. Lorival Gomes, achou por bem reestruturá-lo e abrir para o público. Então a gente encontrou esse prédio, reformou o prédio, fez um novo plano museológico para ele, construiu um projeto de exposição para ele e estamos abrindo ao público. Hoje a gente faz a visita agendada, sempre com monitor, porque temos um material muito denso, que requer explicação. Então o público liga para a gente, ou entra no nosso site, faz o agendamento e um monitor vai te atender aqui para fazer uma bela visita. Mas nem tudo era tentativa de fuga e rebelião. Grandes shows realizados no antigo campo de futebol do Pavilhão 8 serviam de anestésico para conter tanta gente em tão pouco espaço. As festas eram comuns lá na casa de detenção, é o que a gente chama de cultura de bem-estar. Esses shows, essas coisas que aconteciam lá na casa de detenção, segundo as pessoas que trabalhavam lá e relatos de presos também, isso deixava a unidade calma por um bom tempo, isso trazia uma calma geral, uma paz geral com os shows que aconteciam lá. E por falar em espaço exíguo, o visitante pode conhecer a reprodução de cela escura, onde, por mau comportamento, o preso ficava dia e noite num cubículo na mais completa escuridão. Era o castigo, que durou até 1984. O aprisionamento na escuridão é uma das penas mais cruéis que pode existir, porque a pessoa é presa, além das grades, da porta fechada, do barulho da grade, do isolamento, de estar sozinha, de não ter um lugar correto para fazer suas necessidades ou para comer, ainda ela fica na escuridão total. A experiência que a gente tem aqui com os visitantes, desde a nossa inauguração, as pessoas passam poucos minutos e saem de lá dizendo que a sua vida modificou desses minutos que ficaram presas na escuridão. Imagina você passar ali parte do seu dia ou um dia inteiro na completa escuridão, com as portas fechadas, sem poder falar com ninguém. A pessoa sai dali realmente com a sua alma, com a sua cabeça, com a sua mente, com a sua vida transformada. Longe da vaidade e da beleza, as tatuagens na prisão tinham significado explícito. Nossa exposição a gente optou para colocar tatuagens que foram feitas durante o aprisionamento, não de pessoas que já chegaram tatuadas na prisão. Então, temos aqui pessoas que se tatuaram durante o aprisionamento e elas, em geral, de modo geral, a gente pode dizer que as tatuagens representam o amor, dor, fé,
São símbolos que temos aqui representados nas tatuagens feitas dentro da prisão. Muitas vezes, os sinais significavam sua condição dentro da cadeia, ou sua posição de poder e força também, não é? Se ele era uma pessoa mais perigosa, se ele era uma pessoa que, no caso, o homossexualismo também, se ele era homossexual, ele demonstrava isso através desse tipo de tatuagem. Entre Terezas, cordas feitas de panos e lençóis, espadas e outros apetrechos apreendidos, há uma galeria com quadros pintados por presos, memória de um tempo em que a arte, o trabalho e o esporte eram elementos fundamentais para a ressocialização. Na penitenciária do Estado, se prezava pela ressocialização. E o tripé dessa ressocialização aconteceria pela arte, esporte e educação. E é isso que o preso tinha lá. Ele saía formado com vários cursos técnicos, ele aprendia a fazer obras de arte e ele fazia esportes diariamente. Isso chama muito a atenção da gente hoje, a qualidade do traço, como essa obra de arte era feita, porque ela não era simplesmente um desenho para expressar um desenho simples, é um desenho elaborado, mostrando a importância da ressocialização. O museu fica na Avenida Zaquinarque, 1207, Carandiru, Zona Norte. O agendamento é feito pelo site museupenitenciario.blogspot.com.br. Telefone 2221-0275. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Imagens ao vivo da Avenida 9 de Julho, uma das principais avenidas da capital que liga a Praça da Bandeira ao centro da cidade. Nessas imagens do primeiro plano, são os motoristas que seguem no sentido bairro, onde o trânsito é bom e flui normalmente. E no sentido contrário, os motoristas que seguem para a região central da cidade, o trânsito um pouquinho mais carregado, mas também com boa fluidez. Veja como fica o tempo nesta tarde para o interior e litoral do estado. Em Santos, a temperatura sobe. Máxima chega aos 26 graus. Em São José do Rio Preto, o tempo fica nublado, máxima de 25 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros não passam de 24 graus. E em Piracicaba, a temperatura máxima deve chegar aos 25 graus. E a seguir, as inscrições para o Parlamento Jovem 2014 já estão abertas. E só podem ser feitas pela internet. Veja os detalhes depois do intervalo. Até já! Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido, além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania. Em 2014 é ano de eleições no Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. O primeiro turno ocorre no dia 5 de outubro e o segundo será no dia 26 do mesmo mês.
Para auxiliar o cidadão em qualquer dúvida relacionada ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem o Disque Eleitor. Ligando para o número 148, você pode obter informações sobre documentação necessária e locais de votação. Se informe, tire suas dúvidas e exerça bem o direito do voto. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Uma lei, para entrar em vigor, precisa ter sido sancionada pelo Executivo. Sabe o que isso significa? No princípio, havia apenas um projeto de lei proposto por um deputado estadual. Depois de discutido em plenário, foi votado e aprovado na Assembleia Legislativa e seguiu para ser examinado pelo governador, a autoridade máxima do Poder Executivo em um estado. Se o projeto for aprovado por ele, vira lei. É encaminhado para promulgação e publicado no Diário Oficial. Uma curiosidade: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, sem sanção do Executivo, fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos deputados, do governador e do vice. E atenção, professores, diretores e alunos de 5ª a 9ª série de escolas públicas e particulares de São Paulo. As inscrições para o Parlamento Jovem 2014 estão abertas a partir de hoje. Agora você vai conhecer o calendário para quem pretende ser deputado por um dia. Estão abertas as inscrições para o Parlamento Jovem 2014 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Neste ano, as 94 cadeiras serão destinadas a alunos do ensino fundamental. Podem participar estudantes de 5ª a 9ª série de escolas públicas e particulares do Estado. Os estabelecimentos de ensino não vão mais receber o impresso do manual do candidato a deputado por um dia. Esta edição será totalmente realizada por meio eletrônico. Para leitura e impressão do manual, basta entrar no site da Assembleia e acessar o regulamento no www.al.sp.gov.br/participe/Parlamento Jovem. O manual também está disponível no www.facebook.com/Parlamento Jovem Paulista. Os interessados precisam imprimir a ficha de inscrição e a autorização dos pais ou responsáveis para que elas sejam assinadas, escaneadas e enviadas como anexo no momento da inscrição. O prazo de entrega dos projetos de candidatos, que também devem ser enviados pela internet, vai de 1º de agosto a 1º de setembro. A divulgação dos nomes dos 94 deputados jovens será feita no dia 20 de outubro. A recepção dos estudantes e a sessão plenária vão ocorrer nos dias 6 e 7 de novembro. E no Dia Mundial da Amamentação, a repórter Ana Carline está no banco de leite de uma maternidade lá na Zona Norte de São Paulo. Ana, qual a idade mínima para a mãe parar de dar o leite materno ao bebê? Sérgio, é o seguinte, como eu disse, as crianças têm que ser amamentadas exclusivamente com leite das mamães até os 6 meses de vida. Depois, até os 2 anos de idade, também tendo uma alimentação suplementar. Agora, tem mamães que, infelizmente, por alguns problemas, não conseguem amamentar os seus bebês. Por isso, hoje existem no país 160 bancos de leite. E aqui, na maternidade Vila Nova Cachoeirinha, tem um banco de leite. Eu vou continuar falando com a Viviane para a gente saber quem pode doar. Qualquer mulher que esteja amamentando, que seja saudável, esteja com os exames em ordem, né, a sorologia, que é obrigatório, pode ser doadora. Nós fornecemos frascos, toucas, máscaras e toda orientação para esse período de doação. De quanto em quanto tempo ela doa? Ela pode doar todo dia, uma vez por semana, a opção é dela? Olha, nós temos assim, uma parceria com o SAMU, semanalmente a gente passa na residência dela retirando esse leite. É uma vez por semana, então é que a gente pega o leite. Agora, conta pra gente, as pessoas interessadas, as mamães, tem muita mamãe com um bebezinho no colo querendo ajudar. Como proceder? Tá, só entrar em contato com o nosso banco de leite, 3986-1011, também por e-mail, passo aqui o e-mail agora? Pode passar.
blh.hmec@gmail.com, e a gente vai dar todas as instruções por e-mail, manda cartilha, manda o cadastro, e a coleta de sangue também é feita na sua residência, então fica muito fácil, é super simples. E Vivi, como é que está o estoque hoje? Está tranquila? A gente nunca fala que está tranquilo, porque se a gente liberar assim leite assim à vontade, o estoque termina rapidinho. Porém, a gente tem um estoquinho, trabalha-se, guarda-se um pouco, mas a gente tem da coleta externa, cerca de 50, 55 litros por mês. Eu falei das mamães que podem doar para outros bebês, mas algumas mamães, infelizmente o bebê nasce pequenininho, prematuro, e elas precisam também se utilizar do banco de leite, que é o caso da mamãe aqui, mas para ela é importante garantir para o filhinho que está ali o leite dela. Como é que você se sente? Olha, eu me sinto muito bem, inclusive uma vez que eu não consegui tirar leite, eu fiquei muito triste, né? Elas sabem, elas me orientaram depois quanto a isso, mas eu acho que é muito importante doar para o próprio filho e depois para outros também, porque o meu inclusive usou sangue doado, aliás, leite doado de outras mães aqui no início, ele precisou. Agora, graças a Deus, eu consigo tirar para ele todos os dias. Então... E é você que dá mamadeira? Sou eu. Não é mamadeira, ele ainda está na sonda, ele toma via sonda, mas eu que dou. Eu seguro o leite enquanto ele desce. Então é muito bom, uma sensação muito gostosa. Pelo sorriso dessa mamãe, a gente já imagina a emoção que ela tem ao poder amamentar, vamos dizer assim, indiretamente, o bebezinho dela, que logo, logo vai sair aqui da UTI neonatal da maternidade da Vila Nova Cachoeirinha. Voltamos aí com vocês nos estúdios. Obrigada, Ana. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da Rua da Consolação, uma das mais importantes vias da cidade, na zona sul da capital. Trânsito intenso na região, mas fluindo normalmente, sem pontos de congestionamentos. A madrugada foi fria na maior parte do estado, mas a temperatura continua subindo nesta sexta-feira. Em Franca, à tarde com tempo bom, os termômetros chegam aos 26 graus. Em Bauru, a temperatura máxima pode chegar a 26 graus. Em Limeira, a temperatura máxima não passa de 25 graus. Em Marília, madrugada fria, os termômetros ficam na marca dos 26 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui. Parabéns às cidades de Bauru e Piracicaba, que fazem aniversário hoje, dia 1º de agosto. E você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até segunda.